Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Giro do Agro. Nesse episódio a gente traz informações relevantes, informações econômicas relacionadas ao nosso agronegócio. Então a gente está sempre trazendo essas informações que foram relevantes e impactantes aí na última semana e fazendo esse link com as áreas econômicas, com as áreas política, com a área do agronegócio e a importância dele para a nossa balança comercial, para a nossa economia. Afinal de contas, o agro é mesmo esse vilão, como alguns candidatos falam e como às vezes a imprensa também noticia? Bom, nesse vídeo eu vou trazer para vocês alguns estudos que mostram a importância e o poder do nosso agro. Segundo a NASA e um estudo realizado em 2017 em parceria com o Departamento de Geologia dos Estados Unidos, através de satélite, durante 2 décadas, as áreas cultiváveis e agricultáveis do mundo. Chegou-se à conclusão de que o Brasil é o 5º país do mundo que mais destina áreas para agricultura. São 64 milhões de hectares. O que isso corresponde? Mesmo se o Brasil dobrar a sua área destinada à agricultura, ele não chega nem perto do 4º país, que é a Rússia. A Rússia destina 155 milhões de hectares para a agricultura. Conforme o gráfico, como vocês podem ver, a gente tem em primeiro lugar a Índia destinando 179,8 milhões de hectares, os Estados Unidos com 167,8 milhões de hectares, a China com 165 milhões aproximadamente e a Rússia com os 155,8 milhões de hectares. Juntando todos esses 4 países, eles vão corresponder, para efeito de comparação, a 36% da área cultivada no mundo. O Brasil ocupa apenas 3,5%. Isso já é um dado relevante que mostra que o nosso agro ocupa apenas 7,6% do território nacional. Nosso território nacional compreende o quê? 850 milhões de hectares total de área. Desses 850 milhões de hectares, a gente tem, segundo o mesmo estudo, corroborando com o de 2016, lançado pela Embrapa, que mostra que o Brasil tem 563 milhões, gente. É muita terra, são 563 milhões de hectares que estão preservados ou estão conservados, o que corresponde a 66% do nosso território. Em segundo lugar, a gente tem 198 milhões de hectares que são de pastagens, corresponde a 23% do nosso território. Os 64 milhões de área agricultável, que são lavouras, produção de grãos, de cereais de maneira geral, que corresponde a 7,6%, e a área urbana, que são 38 milhões de hectares, correspondendo a 4% do nosso território. Essa pesquisa, esse estudo, ele não levou em consideração as áreas de reflorestamento e de produção de eucalipto. Conforme vocês vão ver nesse gráfico em seguida, o Brasil preserva 563 milhões de hectares, o que equivale à União Europeia inteira e mais 3,6 vezes o tamanho da Noruega, conforme vocês podem ver nessa imagem. Então é muita coisa. Se a gente pegar somente o que a França e a Espanha destinam de área para lavoura, para agricultura, somente as duas já equivale aos 64 milhões de hectares nos quais a gente destina para a agricultura no Brasil. Então, quando você vê o pessoal falando assim na mídia, soltando informações aleatórias, colocando o nosso agro como vilão, como produtor, como responsável por queimadas na Amazônia, são informações errôneas que o pessoal traz para a mídia para simplesmente atingir o nosso agronegócio. É claro que a gente sabe que a situação na Amazônia é uma situação delicada, a gente sabe que existe a influência de todas as formas possíveis, como grileiros, madeireiras, até mesmo ONGs que participam ali, que exercem alguma certa influência, ligações com governos de outros países, com políticos, é uma situação delicada. Isso a gente fala da agricultura, do agro, que é a grande parte do centro-sul do país. A gente tem dentro do nosso país as áreas de preservação, das quais os produtores são responsáveis,
corresponde a 23% de toda essa área de preservação. Em algumas áreas do nosso país, a preservação feita pelos produtores rurais, ela pode corresponder entre 20% a 80%. Em áreas do cerrado, a preservação, ela geralmente é de 30% a 35% da nossa área do produtor rural. Na Amazônia, essa preservação ela pode corresponder a 80%. Ou seja, se você tem um produtor na Amazônia que tem uma área de 100 hectares, 80 hectares desses 100, eles são destinados à preservação. Eles devem estar conservados. Isso tudo sobre regulamentação do Código Florestal, do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, que hoje é obrigatório para todo produtor rural que tenha posse de uma propriedade. O produtor rural no Brasil, hoje, ele preserva cerca de 25% de toda essa área de preservação no Brasil. Elas são áreas que estão... Eu vou deixar alguns vídeos aí, algumas imagens para vocês estarem vendo. Aí, mano, ainda falam que o produtor não preserva no Brasil. Olha o tanto de água. Olha a mina d'água que esse produtor tem aqui. Olha a cor da água. Clarinha, bicho. Olha lá o volume. Que são áreas fantásticas, verdadeiros polos de propagação do ecossistema. Então a gente tem nessas áreas a presença de muita água, de nascentes. Gente, o produtor, ele não quer destruir a água. O produtor é totalmente dependente de água. A gente está vendo uma grande escassez, uma grande crise hídrica, uma grande falta de água na agricultura. Então o produtor precisa dessa água. O produtor não vai sair, sabe, como é divulgado aí na grande mídia, divulgado nas cidades, desmatando, arrebentando com cursos d'água. Outra questão que é muito relevante, a influência e a participação do agro na economia brasileira. O agro hoje, no ano de 2022, corresponde à geração de aproximadamente 19 milhões de emprego, o que mostra pra gente, a título de curiosidade, ele representa aproximadamente 25% dos empregos que são gerados hoje no nosso país. O agro representa 26% do nosso PIB e corresponde a 50%. Isso é o que, gente? Metade das nossas exportações, da nossa balança comercial, ela vem do nosso setor do agronegócio. E existem perspectivas do Ministério da Agricultura e da Embrapa que em 2030 esse valor pode chegar a aproximadamente 33%. Outra questão é que na última década, de 2011 a 2020, o agro representou um crescimento de 25% na participação na economia e na balança comercial brasileira. Para título de comparação, a indústria ela recuou nesse período menos 12%, e os serviços cresceram 1,5%. Então é só para vocês verem como o agro é realmente muito importante, impactante no nosso Brasil e merece a devida importância. E aí eu deixo para vocês a seguinte questão: afinal de contas, o agro é realmente esse vilão, como é mostrado por aí?